Olá pessoal, a paz de Cristo a todos. Já quero pedir a você que dê o seu like aí embaixo, compartilhe esse vídeo quantas vezes você quiser. Hoje vamos mais uma vez falar aqui acerca do ministério levita e o sacerdócio arônico. Eu farei uso dos textos aqui da carta aos Hebreus, capítulo 7, e o livro do Números, capítulos 3, 4 e 18. Para vocês que tiverem dúvidas acerca de dízimos, oferta, nova e antiga aliança, possivelmente eu deixarei aí embaixo, quem estiver assistindo no YouTube, assim como também no Facebook, o link de alguns textos que eu falo sobre isso. Mas bom é que você faça a leitura da carta aos Hebreus, do capítulo 6 até o capítulo 10, para você entender a superioridade do ministério de Cristo, né, que veio justamente para substituir o ministério frágil, o ministério da morte, o ministério carnal, que é o ministério arônico e levítico, porque existia o alto sacerdócio, que eram os filhos de Arão, os únicos que poderiam adentrar no santuário, isto é, aqueles que não tinham defeito. É só você ler todo o livro de Levítico, que trata justamente disso. E os que fossem perfeitos, não tivessem defeito, antes de adentrar no santuário, eles deveriam oferecer sacrifício por si. Então, o ministério arônico e também o levítico era apenas sombra das coisas que haveriam de vir. Paulo chama da lei de Moisés e o ministério levítico e arônico de ministério da morte. Está lá registrado em 2 aos Coríntios, capítulos 2 e 3, e o capítulo 4 até o versículo 8. Também chama de antiga aliança e de aio, lá em Gálatas, capítulo 2, a partir do versículo 15, capítulo 3 e capítulo 4. A lei, gente, não existia antes da fundação do mundo, como muita gente disse. A lei é eterna, não. A lei surgiu, a lei veio a existir 430 anos depois de Deus ter dado a herança da salvação a Abraão. Eu fiz um vídeo sobre isso, que eu também devo postar, mas entre no meu canal, né? Gálatas, Paulo fala isso em Gálatas, no capítulo 3, que no texto em português você não dá para ver isso. Só algumas versões, algumas versões é que bota um pouco diferente, quando diz assim, que uma lei vinda, em algumas versões, em outras diz assim, uma lei surgida 430 anos depois não pode anular a promessa que Deus fez a Arão. Está aqui, ó, capítulo 3, versículo 17, nessa versão está aqui assim. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois. Então a lei veio, na verdade o verbo aqui, que eu falei isso no vídeo, ginomai. Ginomai é surgir, existir. Esse próprio verbo ginomai é usado aqui mais adiante, né? Havia de manifestar, no versículo 23, né? A fé que havia de manifestar no sentido de surgir, via existir. E também mais adiante, o mesmo verbo ginomai. Tem dois lugares aqui que eu acabei não marcando, porque minha intenção era só ler aos Hebreus capítulo 7 e Números capítulo 3, 4 e 18. Então, a lei de Moisés não já existia. A lei de Deus é eterna porque já existia. Nada disso. A lei veio surgir 430 anos depois de Deus ter dado a herança a Abraão da vida eterna. Então, eu aconselho você, a partir de hoje, durante todo o ano, quantas vezes vocês puderem, lerem Números capítulos 3,
4 e 18, para você entender a distinção do ministério levítico, que é o ministério arônico, que os únicos que entravam no templo, que viviam do altar, nunca deram nem receberam o dízimo. O ministério levita, ou levítico, que eram os auxiliares de Arão e de seus filhos, eram os levitas que desarmavam e armavam a tenda e carregavam durante o deserto. E estes mesmos levitas foi que Davi organizou para servirem fora do templo que Salomão construiu, começou a construir, na verdade, 4 anos, quase 5 anos depois da morte de Davi, como eu estava falando. Os levitas, você vai ver isso, eles se organizaram e serviam auxiliando os filhos de Arão, já que os filhos de Arão só podiam ministrar dentro do templo, não podiam usar o efode fora do templo, para não se contaminarem. Então, mais tarde, Davi organizou, antes dele morrer, organizou as ordens dos levitas, está escrito em 1 Crônicas, capítulo 25, 26, né? E Salomão veio construir o templo quase 5 anos, começar a construir o templo quase 5 anos após a morte de Davi. Então levou 7 anos a construção do templo, que você pode ver isso em 1 Reis, do capítulo 1 até o capítulo 7. Mais precisamente, 1 Reis, capítulo 6 e o capítulo 7. Vamos lá fazer a leitura aos Hebreus. Mas nós vemos, em primeiro lugar, que o sacerdócio de Cristo é superior ao de Arão, né? Hebreus capítulo 7. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, aconselho que você leia depois, a partir do capítulo 6 até o capítulo 10, isso várias vezes, repetidamente. Entendeu? Para que você domine o assunto. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, que o povo vê aqui que Abraão deu o dízimo de tudo, então até Abraão deu o dízimo, antes da lei. A intenção do autor aqui, gente, é falar da superioridade do sacerdócio de Cristo, de modo que Arão deu o dízimo a Melquisedeque, e o sacerdócio de Melquisedeque é semelhante ao de Cristo. Nós vamos ver aqui no contexto, por isso que tem que ler várias vezes para você entender o contexto e o que está falando o texto. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, nem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Entendeu? Sacerdócio eterno, diferente do arônico. Considerai, pois, quão grande era este, considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca deu o dízimo dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem segundo a lei. Dar dízimo é ordem segundo a lei. Nesse caso aqui, aqueles textos que o povo usa lá de Malaquias, está falando a quem? Israel. Nós não estamos debaixo da lei que regia Israel. Gálatas capítulo 3 e Gálatas capítulo 2. Vamos lá? E os que dentre os filhos de Levi, Hebreus 7, 5, recebem um sacerdócio, têm ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Ou seja, o povo que era menor, dava o dízimo a Levi, e Levi, os levitas, tiravam o dízimo do dízimo como primícia, porque eles não produziam, a gente vai ler lá, Números capítulo 18, e dava aos filhos de Arão. Então, o povo era considerado inferior aos levitas, e os levitas eram considerados inferior aos descendentes de Arão. Então, eram 2 sacerdócios. O que servia dentro no templo, né?
no deserto era dentro do tabernáculo, e os que serviam externo no templo, que eram os ajudantes, os diáconos, que no hebraico é sharat, ou sharat. Vamos lá? Mas aquele, eis que dentre os filhos de Levi recebe o sacerdócio, tem ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada, entre eles tomou o dízimo de Abraão, e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Abraão dá o dízimo e é abençoado por Melquisedeque. Quem abençoa quem? É o pai que abençoa o filho ou é o filho que abençoa o pai? É o pai que pede a benção ao filho ou o filho que pede a benção ao pai? Entendeu, gente? Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Aqui certamente tomam dízimo homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe os dízimos, pagou o dízimo. Levi, que recebe dízimo, pagou o dízimo. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de outro sacerdócio se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não chamado segundo a ordem de Arão? Vou repetir, Hebreus 7:11. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, nós estamos na lei ou na graça, gente? Que necessidade havia logo de outro sacerdócio se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudado-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. O povo que Malaquias falou lá, gente, estava debaixo de quê? Da lei ou da graça? Entendeu? Vamos estudar o contexto textual do livro, o contexto histórico e panorâmico para saber a quem, por quê e quando está se falando. É que nessa carta aqui os Hebreus, o povo pega Hebreus 10:25 para dizer ali que ali é a igreja. Vai ver o texto grego, ali é pissonagoge. Eu explico isso no meu canal, tá lá o vídeo Igreja, a igreja. Esse vídeo aqui eu vou postar no canal da minha esposa, mas vocês estão assistindo aí no canal de Fernanda Barra. Vá lá no Shaloand, que eu devo postar aí o canal, e veja lá, igreja, a ideia histórica, etimológica e bíblica do termo. O igreja, é igreja que eu falo sobre Hebreus 10:25. Vamos lá? Porque mudado-se o sacerdócio, muda-se necessariamente também a lei, porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu do altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá. E concernente essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal. Quem apoia sábado, exalta tanto o sábado, o que é que está dizendo aqui? E muito mais é manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal. A lei de Moisés é o mandamento carnal. Segundo aos Coríntios, capítulos 2 e 3. Mas segundo a virtude da vida incorruptível. E tem gente que quer guardar sábado e dá dízimo. Porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo Arão, não segundo Levi.
Porque o precedente mandamento é abirrogada por causa da sua fraqueza e inutilidade. Hebreus 7,18, gente. Vou repetir. Porque o precedente mandamento é abirrogado. Ah, mas Jesus falou lá em Mateus 5 que ele não veio abirrogar a lei, mas dar pleno cumprimento. Preste atenção. Olha o panorama. Jesus falou isso quando? No início do mandamento dele. Ele não era para abirrogar mesmo, não. Ele tinha que cumprir tudo até chegar no Calvário. Porque a lei e os profetas profetizaram até João. A partir daí é anunciado o reino. Eu fiz um vídeo falando sobre isso em resposta a Leandro Quadro. Que ele torce o texto lá. O termo até. É o mesmo a regra gramatical grega usada aqui. E José, acordando do sono, recebeu sua mulher em casa e não a conhecia, ou seja, não tinha relacionamento sexual com ela, até que ela pariu um filho e deu o nome a Jesus. É a mesma regra. José não tinha ato conjugal com Maria até. A lei e os profetas profetizaram até. Então Jesus tinha que cumprir todos os requisitos da lei e tudo que a lei e os profetas e os salmos falava sobre ele tinha que se cumprir. Se lembra o que os apóstolos, aqueles dois homens falavam no caminho de Emaús? O que foi que aconteceu? Tudo o que tinha falado na lei, nos profetas e nos salmos, cumpriu. Por isso que Jesus disse que não veio abirrogar. Mas quando ele foi pendurado na cruz, ele disse o quê? Está consumado. Aí Hebreus 7,18 diz: porque o precedente mandamento é abirrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. É visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdócio, Arão e os levitas. Mas este com juramento por aquele que lhe disse: jurou o Senhor, e não arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador, e na verdade aqueles foram feitos sacerdote em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublimes que os céus. Alguém poderia dizer isso de Arão? Quem fez o bezerro de ouro? De toda a tribo de Levi, só Arão caiu. É só você ler o livro do Êxodo a partir do capítulo 19 para você saber qual era a intenção de Deus para Israel e o que aconteceu quando Moisés passou 40 dias e 40 noites no monte. Apertou a mente de Arão, Arão fez o bezerro de ouro. De Levi, só Arão caiu. Então, ele foi feito mais sublime que os céus, que não necessita, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente pelos seus próprios pecados, mas você quer dar dízimo e guardar sábado e praticar a lei de Moisés, né? Porque nunca leu Gálatas do capítulo todo, de capítulo 3, né? E depois, por isso, fez uma vez, primeiramente pelos seus pecados e depois pelo do povo. Porque isto fez ele uma vez por toda, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constitui sumos sacerdotes, homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu o Filho perfeito para sempre. Por isso, gente, que não adianta só ser frequentador de igreja, estudioso de doutrinas denominacionais e usar a Bíblia apenas para pescar versículo.
Vamos aqui para encerrar, porque o vídeo do YouTube já está ficando longo. Números capítulo 3. Eu acho que não vai dar para ler todo, gente. Eu vou ter que fazer 2 vídeos. Entendeu? Não vai dar para ler os capítulos 3 e 4 de Números, mas você pause o vídeo e leia. Eu vou ler só o capítulo 18, porque o capítulo 3 e 4 é muito grande os capítulos. Então o vídeo vai ficar muito longo. E é bom que você vá amassar sua própria farinha e fazer o seu próprio pão. Números capítulo 18. Então disse o Senhor a Arão: Tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo, levarei sobre vós as iniquidades do santuário, e tu e teus filhos contigo levareis sobre vós a iniquidade do vosso sacerdócio. E também farás chegar contigo os teus irmãos, a tribo de Levi. Entendeu aqui? São 2 sacerdócios. Alto sacerdócio, baixo sacerdócio. Arônico, levítico. E também farás chegar contigo os teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam. Eram os levitas, servidores de Arão. Os levitas, que eram servidores de Arão, viviam do dízimo. E os filhos de Arão viviam do altar. É só você ler o livro do Levíticos e esse capítulo 18. Vamos lá? E também farás chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se junte a ti e te sirvam. Mas tu e teus filhos contigo estareis perante a tenda do testemunho. E eles farão a tua guarda, a guarda de toda a tenda. Está vendo aqui? 1 Crônicas, capítulo 25 e 26 também diz isso. Mas se ajuntarão em ti e farão a tua guarda, a guarda de toda a tenda, mas não se chegarão aos vasos do santuário e ao altar, para que não morra tanto eles como vós. Então só os filhos de Arão adentravam na tenda, que aqui está falando o panorama, o contexto histórico e panorâmico aqui é o deserto. Entendeu? E eles farão a tua guarda, a guarda de toda a tenda, mas não se chegarão aos vasos do santuário, e ao olhar, para que não morra tanto eles como vós. Mas se ajuntarão a ti e farão a guarda da tenda da congregação. Você vê que a tenda não era chamada de congregação. A tenda era chamada de tenda da congregação. Porque congregação é o ato do povo se reunir. No caso aqui, os filhos de Arão se reunir para fazer o trabalho. Em todo o ministério da tenda, e o estranho não se chegará a vós. Vós, pois, fareis a guarda do santuário e a guarda do altar, para que não haja outra vez furor sobre vós e os filhos de Israel. E eu, eis que tenho tomado vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel, a vós são dados em dádiva pelo Senhor, para administrar o ministério de toda a tenda da congregação. Mas tu, os teus filhos contigo, guardareis o vosso sacerdócio em todo o negócio do altar, e no que estiver dentro do véu, isto administrarei. Eu vos tenho dado o vosso sacerdócio em dádiva ministerial, e o estranho que se achegar a ele morrerá. Disse mais o Senhor Arão: E eu, eis que tenho dado a guarda das minhas ofertas alçadas, todas as coisas santas dos filhos de Israel. Olha aqui do que era que os filhos de Arão viviam. Com todas as coisas santas dos filhos de Israel, por causa da unção que eu vos tenho dado, a ti e a teus filhos por estatuto perpétuo. Isto terás das coisas santíssimas do fogo. Todas as tuas ofertas, com todas as suas ofertas de manjares, e com todas as suas expiações do pecado, e com todas as suas expiações da culpa, que se restituírem, serão coisas santíssimas para ti e para os teus filhos. No lugar santíssimo o comerás, todo varão o comerá. Santidade será para ti. Também isto será teu, a oferta exalçada dos seus dons, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel, a ti e aos teus filhos e as tuas filhas contigo, as tenho dado por estatuto perpétuo. Todo o que estiver limpo na tua casa as comerá. Todo o melhor do azeite, todo o melhor do mosto e do grão,
as tuas primícias que deram ao Senhor, as tenho dado a ti. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra, que trouxer o Senhor, serão teus. Todo o que estiver limpo na tua casa o comerá. Toda coisa consagrada em Israel será tua. Antes dos israelitas tirarem o dízimo da sua colheita, de tudo que tem aqui descrito, do azeite, do mosto, eles tinham que tirar uma oferta como primícia para apresentar. Depois de tirar essa oferta, entendeu? E aí é que ele ia tirar o dízimo. São coisas que você tem que ler, gente. Isso leva 1 ano, 2 anos, 3 anos, você lendo e relendo o texto, estudando, anotando, fazendo a síntese para que você entenda. O problema é que a gente quer só frequentar e estudar apostilas e publicações da denominação. A gente não quer fazer esse trabalho que eu estou fazendo aqui. Olha que eu só li só 2 textos, o tamanho do vídeo que está ficando. Toda coisa sagrada em Israel será tua. Tudo que abrir a madre, de toda a carne que trouxer ao Senhor, tanto homens como de animais, será teu. Porém, os primogênitos dos homens resgatarás, também os primogênitos dos animais imundos resgatarás. Os que, pois, deles se houverem de resgatar, resgatarás da idade de 1 mês, segundo a tua variação, por 5 ciclos de dinheiro, porque tem muita gente que diz, não existia dinheiro naquele tempo, não. Tá aqui, ó. O que deles, pois, tu houverem de resgatar, resgatarás da idade de 1 mês, segundo a tua avaliação, por 5 ciclos de dinheiro, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 gueras. Mas o primogênito de vaca, ou o primogênito de ovelha, ou o primogênito de cabra, não resgatarás, são santos. O seu sangue espargirás sobre o altar, e a sua gordura queimará em oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. E a carne dele será tua, assim como será o teu peito do movimento e o ombro direito. Todas as ofertas alçadas das santidades que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor. Está vendo aqui? Sempre falando de Israel. Contexto, gente. Textual, histórico e panorâmico é muito importante, assim como mais ainda o hermenêutico. Mas aqui não precisa fazer hermenêutico nesse momento não, entendeu? Todas as ofertas alçadas das santidades que o filho de Israel oferecerem ao Senhor, tenho dado a ti e aos teus filhos, e as tuas filhas contigo por estatuto perpétuo, concerto perpétuo de sal, ou seja, salário, pagamento, perante o Senhor é para ti e para a tua semente contigo. Disse também o Senhor a Arão, na sua terra possessão nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Por que o povo não pega esse contexto aqui, gente? Já que o povo tem que dar dízimo, então o pastor não vai ter carro, não vai ter casa, não vai ter possessão, não vai ter herança. Entendeu? E eis que os filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel. Olha a distinção que há. Eis que aos filhos de Levi... Peraí, mas Arão também não é filho de Levi? Mas é o sacerdócio, gente. O serviço é diferente. Vamos lá? Muito bem. Por herança, pelo ministério que exercem, ministério na tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegará à tenda da congregação, para que não leve sobre si o pecado e morram. Mas os levitas administrarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade, pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será. E no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdarão. Porque o dízimo dos filhos de Israel, que oferece ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdarão. Gente, se o sacerdócio levita é menor do que o sacerdócio arônico,
E o nosso sacerdócio, que é de Cristo, porque Apocalipse 1, 5 e 6 diz que Jesus nos comprou para Deus e Pai, a nós, para sermos sacerdotes e reis. Se Arão nunca deu, nem recebeu dízimo, e o sacerdócio dele é menor do que o nosso, por que nós temos que dar dízimo? É só ler, gente. Porque o dízimo dos filhos de Israel que oferece ao Senhor, a quem? Aos levitas, não aos aranitas. Tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse no meio de Israel, nenhuma herança herdarão. E falou o Senhor a Moisés. E o povo hoje, né, 82 mil, 25 mil, 45 mil de salário, tem herança e tudo. Também falará aos levitas e dir-lhe-ás, quando receberem o dízimo dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado em vossa herança, deles ofereço uma oferta alçada ao Senhor. O dízimo dos dízimos era o único dízimo que Arão recebia dos levitas. Ora, se Arão recebe dos levitas, então os levitas é menor do que Arão, porque tem que pagar tributo. E o nosso sacerdócio, eu vosso a dizer, leia de novo Hebreus 7, o nosso sacerdócio é superior ao de Arão, porque o sacerdócio arônico é de prescrição carnal, ineficaz e inútil. Gente, é só ler a carta aos Hebreus, capítulo 6 ao capítulo 10. Mas o povo só quer fazer campanha, só frequentar templos e acha que ser ministro de Cristo, embaixador de Cristo, sem aprender nada. É só frequentar, fazer campanha e pagar o tributo. Claro, a gente é inferior, né? Assim acham. Quando receber o dízimo dos filhos de Israel, número 18, 26, que eu tenho vos dado em vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos. E contar-se-vos-á a vossa oferta alçada, como o grão da eira e como plenitude do largar. Então, isso será no lugar de primícia, já que os levitas não produziam nada e nem tinham herança. Assim também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos que recebereis dos filhos de Israel. E deles dareis a oferta, então, entendeu? E deles darei uma oferta alçada ao Senhor, a Arão, o sacerdote, e de todos os vossos dons oferecereis toda a oferta alçada ao Senhor.